Boa tarde, pessoas. Boa tarde a todos, a todas e a todes, né? Muito bem-vindos a esta aula aberta, né? Com essa aula, a gente encerra 2 eventos aqui na faculdade. Encerra o Setembro Amarelo, né? E encerra também o módulo da pós-graduação de refugiados, né? E nós não poderíamos terminar assim, de maneira mais emocionante. Antes de apresentar os professores de hoje, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, dos alunos, dos professores. Essa é uma parceria com a coordenação de graduação, então eu queria agradecer muito a professora Thaís Cavalcante, a coordenadora da graduação, agradecer aos professores que estão aqui, professor Rui, professora Valéria, professora Erotilde, as coordenadoras da pós-graduação do curso de Direito às Diversidades e Inclusão Social, professora Eliana e professora Denise, né? E um agradecimento assim mais do que especial a vocês que se dispuseram a vir, que trouxeram alimento, que colaboraram com a gente para que esse evento acontecesse. Eu estou muito emocionada por uma série de razões, né? Por isso eu vou falar pouco. Eu gostaria muito que vocês recebessem com muitas palmas essas 2 figuras espetaculares que nós temos o privilégio de receber hoje, né? O Andor Stern e o seu biógrafo, o historiador Gabriel Davi Pierin. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui hoje. Gostaria de agradecer à faculdade, agradecer a Clarice. A gente vem aí alinhando essa palestra já há algum tempo. E eu fico muito feliz hoje, um sábado, a gente poder estar aqui reunidos e tratando de um assunto tão importante. Muitas vezes a gente fala do Holocausto, né, como algo, um fato da história, né, algo que aconteceu há 80 anos atrás, mas, na verdade, a gente vive o nosso holocausto diário, e é sobre isso que a gente vem falar hoje. Não apenas de um evento passado, mas como a gente aprende com ele também. Eu conheci o Andor em 2009, portanto, faz 10 anos, esse ano de 2019. Eu também conheci numa palestra, na primeira palestra que ele deu na vida dele, até 2009, era uma página virada da sua vida. E ali eu pude conhecer um pouquinho mais sobre ele. Não apenas sobre a história do Holocausto, eu como professor de história conhecia, lecionava sobre o fato, mas especialmente conhecer a trajetória de vida dele e como ele fez desse evento algo transformador. Então, naquele momento, eu pude aprender bastante. Acompanhei ele em outras palestras, e em 2013 eu fiz o convite para que a gente pudesse levar adiante a história dele para o maior número de pessoas. Apesar de um pouco da resistência, claro, a gente começou esse projeto em 2013. Em 2014, eu senti a necessidade de refazer a trajetória dele, então nós fomos à Europa, para Budapeste, né, o lugar onde ele passou a infância dele. Depois nós refizemos o trajeto dele nos campos de concentração até o lugar de libertação. Isso em 2014. Em 2015, o livro foi publicado. Em 2017, ele ganhou uma adaptação, uma HQ, e agora, em 2019, a gente começou a filmar o documentário dele, né? Então, a gente tem feito esse trabalho todo com muito carinho, o número de palestras tem aumentado muito, a história do Andor tem sido levada aí para vários lugares, do estado de São Paulo, interior, fora do estado também, justamente para que a gente possa refletir sobre isso. Estava falando para a Clarice, né, que curso feliz, né, que a maioria de vocês que fazem parte nesse curso de pós-graduação, diversidade, inclusão social, acho que não poderia ter um tema, né, mais abrangente e tão importante para a gente poder refletir, né, a questão da diversidade. E quando a gente fala do Holocausto, a gente vai falar justamente sobre isso, né, algo que nos leva a refletir quantas mentes brilhantes foram assassinadas durante aquele triste episódio, né. Hoje vocês vão conhecer um pouco do Andor, mas cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados compulsoriamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Holocausto é isso, né? Consistiu no extermínio sistemático de judeus e outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial,
mas mesmo hoje a gente vê que o Holocausto está latente, o tempo todo pulsando, né? Seja na Europa ou seja no Brasil, através de preconceito, xenofobia. Então a gente procura sempre tratar desse tema e levar essa reflexão, que na verdade o Holocausto está diariamente nas mazelas que a gente vive, né? No trânsito, na família, no dia a dia. Uma forma que a gente tende a aprender com isso é aprender a controlar um pouco mais esses impulsos, poder também vigiar, né, o nosso semelhante, a nós mesmos, para evitar que esse mal ocorra novamente. Gostaria, então, de agradecer mais uma vez aqui a presença do Andor, a presença de todos vocês. A palestra do Andor, na verdade, ela consiste numa troca de ideias com o público, é assim que ela é realizada. Então, o Andor vai falar em torno aí de 15 minutos, como ele chegou até o campo de concentração, e a partir daí a gente abre para o público. Então, façam perguntas, já pensem nas perguntas. Sempre dá tempo de fazer a primeira, mas nunca dá tempo de fazer a última pergunta. Então, aproveitem esse momento. A gente também mantém muito contato, né, com aqueles que se interessaram pela história, que se interessam pela história do Holocausto, do Andor Stern, através das redes sociais. Então, a gente tem uma página no Facebook, com o nome do livro, Uma Estrela na Escuridão, e também um canal no YouTube, onde tem alguns vídeos de palestras, das reportagens que a gente já fez, entrevistas, e também vídeos das nossas viagens, né, dos nossos encontros. Então, fiquem todos convidados aí para se inscrever, para curtir. Depois da palestra, a gente recebe aqui para autografar aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro, tanto o livro original quanto o livro, a adaptação em HQ. Então, muito obrigado a todos e, por favor, fiquem com o Andor. Andor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Tá, ok. Gente, vamos primeiro, antes de tudo, vamos combinar umas coisinhas aí para a coisa dar certo. Esse ponto eletrônico que eu tenho aqui é mentira, é um aparelho de surdez. E quando eu não consigo ouvir o que vocês perguntam, o Gabriel, são as minhas orelhas, por isso me perdoam desde já, às vezes eu estou precisando dele. Segundo, eu tenho uma proposta para vocês. Em princípio, imagino que vocês, que são pessoas com certeza bem informadas, vocês já estão cheios de falar em Holocausto, o que aconteceu, assistiram filmes, leram livros. Então não adianta eu começar a ir fazer uma choradeira pelo que eu passei, o que aconteceu comigo. Aliás, eu prefiro conversar com vocês sobre coisas boas, não sobre sofrimento. Mas, de qualquer forma, vocês devem ter uma curiosidade. O que aconteceu lá? Alguma curiosidade em especial. Talvez eu possa ajudar. Quero avisar vocês que a coisa aconteceu 80 e tantos anos atrás. E a mente da gente mente. Eu tenho prova disso, que às vezes eu me lembro de uma coisa que depois, quando eu conferi, era exatamente o contrário. Antecipadamente, peço desculpas, eventuais mentiras. Mas hoje, com o Google na mão, a gente precisa tomar muito cuidado para se desmoraliza fácil. Precisa tomar cuidado para não mentir. Outra coisa, acho que a parte mais interessante a nossa palestra, quando nós conversamos, não eu que conto. Eu tentarei responder para tudo que eu me permito de responder e ficaria contente se vocês gostassem das minhas respostas. Antes de mais nada, eu sou um patrício de vocês, eu nasci em São Paulo, faz tempo, tenho 91 anos. Morava, hoje Bela Vista, antigamente chamava Bexiga, e muito cedo me levaram daqui. Eu tinha talvez 2 aninhos, quando meu pai arranjou uma transferência para o outro lado do mundo, porque onde ele trabalhava, minha mãe não queria ficar. Era um lugar insalubre, em Minas Gerais, o lugar chama hoje Nova Lima, antigamente chamava Morro Velho,
e era um lugar tão insalubre que era impossível uma pessoa que precisava se cuidar, permanecer lá. Minha mãe veio para morar. Muito obrigado. Minha mãe veio para morar na casa dos irmãos dela em São Paulo, minha tia, meu tio, e eu nasci, por isso nasci em São Paulo. A cidade naquela época ainda era um projeto de cidade, hoje uma das melhores cidades de Minas, e tinha tudo lá, de doença, lepra, sífilis, doença de Chagas, o que vocês possam imaginar. Por isso que meu pai, para manter uma família assim junto, que insistiu de arranjar uma transferência. Lá fui eu parar na Índia com meus 2 aninhos, onde fiquei até as 4, quando o contrato dele terminou. E foi aí que os meus pais cometeram seu primeiro erro. Hitler já não poder, antissemitismo em vigor, os húngaros já imitando os alemães também praticando, mas como os pais deles eram húngaros, judeus húngaros, fomos parar lá. Lá que eu comecei a viver a minha fase de garotinho, de pré-escola, e conhece desde aquela época o que é bullying. Eu, judeu, era cuspido, afastado de determinadas brincadeiras, me chateavam, às vezes apanhava. Engraçado, nunca me ocorreu pegar um revólver e matar os meus colegas como está ocorrendo hoje. Nem imaginava que isso poderia acontecer. Mas vivia feliz como garotinho, recolhido, aliás, forçosamente enviado no meio de priminhos, primas, tios e amigos. Vocês não esqueçam uma coisa, o ódio não é totalitário. Não existe 100%. Os próprios alemães, todo mundo pensa que todo mundo era Hitler, vocês estão enganados. Milhares e milhares de pessoas ofereceram a sua própria vida para salvar os seus semelhantes, inclusive os alemães. Então, todo mundo pensa que eles odiavam-se, inclusive odiavam porque foram treinados para odiar. Então, mas sempre tem gente que continua gente e nenhuma ideia convence ele de deixar de ser gente. Então, vivia lá. Mais um erro que os meus pais cometeram, que quando nos voltamos lá para a Hungria, eles tinham uma chance de declarar a minha nacionalidade. Eles pensando, quando ele quiser voltar para o Brasil, porque ele vai ter que voltar como estrangeiro. Ele nasceu lá, ele é brasileiro. Então me registraram como brasileiro. Mais tarde, eu tive um problema por causa disso. A respeito de nacionalidade, na Europa, vigora na maioria dos países chamado Gis-Sangue. Você não é onde você nasce, de quem você descende. Inclusive tem uma piadazinha aí a respeito disso. Os europeus dizem que gato que nasce no forno não é biscoito, continua gato, para justificar que eu sou descendente de húngaros, né? Porque naquela época, o primeiro vinha a nacionalidade que a minha família tinha. Mais tarde que os judeus foram ceifados da sua nacionalidade e considerados uma raça que não me interessava mais que continue vivo. Quando o Brasil declarou a guerra, esse foi o meu primeiro prejuízo. Em 1941, minha mãe teve que me entregar para as autoridades porque eu virei refém. Como os franceses, todos que não pertenciam ao eixo, né,
a Alemanha, Itália, Japão, Romênia, Hungria, aqueles países lá que formaram o eixo, o resto eram inimigos. Então eu fui internado, não fui deportado. Da onde me safei, via um senhor que era inglês ou americano que fugiu de lá e me levou comigo. Após essa data, eu vivi escondido na minha casa, porque ele me ajudou para voltar para casa. Vivi lá escondido até quando a Alemanha, não confiando mais na Hungria como companheiro, aliado, ocuparam a Hungria. Daí, você já deve ter visto em filme, leram em livros o que aconteceu. Eu fui parar, junto com os outros, em primeiro lugar, num lugar chamado Auschwitz-Birkenau, e de lá para frente, que vivi a minha vida de prisioneiro até me libertarem no dia 1º de maio de 45. Eu proponho para vocês, eu não garanto, mas acredito que seja a parte mais interessante a nossa conversa, que vocês vão se convencer que a minha proposta é válida, ok? Gabriel. Bom, então o Andro contou a trajetória dele, agora as curiosidades, o que vocês quiserem saber durante a permanência dele no campo, ou sobre a libertação, ou sobre o Brasil. Alguma coisa que vocês queiram saber também sobre o livro, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Já está? Se alguém quiser perguntar, só levanta a mão que eu levo. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de saber do senhor, uma curiosidade pessoal, como o senhor vivenciou esse seu período de reclusão, se trabalhou, se tinha alguma situação especial que o senhor não que usufruiu, mas que praticou, porque muitos morriam, outros eram simplesmente evaporados. O senhor trabalhou, qual foi a sua colocação nesses campos? Rotina dele, né? A rotina. Após eu já preso. Isso, já preso. Já preso. Já no campo de concentração. Eu gostaria de dar uma pequena descrição um pouquinho antes, como que a coisa começa. Você é colocado dentro de um vagão. Não, você vive num lugar que é a sua casa, que é o seu ambiente. Então aparece uma lei, né, que você tem que deixar tudo que você tem na sua casa e você mudar para um outro lugar que você tem 8 metros quadrados de liberdade. Depois 6, depois 4, depois 2, depois te enfiam num vagão onde você viaja por uma semana, trem anda, para, dentro do trem nenhum conforto, um vagão para carregar gado, onde você não tem higiene, onde você não tem água para tomar, onde você não tem como fazer as suas necessidades, faz lá mesmo. Enfim, você já chega num estado onde, quando você desembarca, atônito. Você não sabe onde você está e por que está e como que isso aconteceu. Isso ajuda muito para depois você adaptar à situação que te espera. Aí você chega num lugar, você não sabe aonde, vem um monte de gente de roupa listada, tirando todas as coisas que ainda tem com você, levam você por um lugar onde passam criolina, sabe a criolina, porque arde, tiram, te raspam, tiram teu cabelo, pegam seu braço, marcam o número dele, depois lhe dão uma roupa que não é bem o seu tamanho. Você fica atônito.
você não sabe onde está e por que você está. Daí começam os esclarecimentos. Depois que você tomou o banho, está com a roupa que não é bem o seu tamanho, que onde tiraram até seu sapato e dão uma clumpa. Clumpa é, imagina um troncozinho de madeira que tem é serrada para você não balançar, e tem um buraco para você enfiar o dedo, onde você tem que andar assim, onde você está no meio dos estranhos. Mas percebeu que te separaram da sua família, porque os outros que chegaram, a grande maioria já ia direto para a Câmara de Gás. Mas você não sabe disso. Mas, quando você entra num lugar onde você é esclarecido que tem que entrar lá, pela janela lá, você, pelos buracos lá, vem uma bruta de uma fumaça, onde um senhor recebe, que é o chefe daquele bloco, e diz assim: eu sei que vocês têm um monte de coisa escondido dentro de vocês, é moeda, é ouro, é brilhante. É bom vocês derem isso aqui agora, porque se vocês não me deram agora, vocês vão passar por um aparelho que nós vamos detectar. E sabe onde vocês vão, como que vai acontecer com você? Vão virar fumaça, assim como os seus pais, seus tios, seus parentes estão saindo naquela fumaça. Vocês só têm a maior probabilidade de sair por lá, daqui do campo, ou então, se vocês são aptos para trabalhar, arranjar um trabalho. Você continua aqui, o que eu estou fazendo aqui? E aí começa a sua degradação. Você não tem higiene. Você não tem água que você precisa beber. Você se alimenta de uma forma e nem sabe o que você está comendo, que nem cachorro. Aquela bacia para lavar rosto que eles tiraram do vagão, de noite vira um pinico, mas de dia vira um prato para você comer, 4, 5 em volta, conforme a quantidade de tempo. Enfim, você começa a sua descida. Você, felizmente talvez, porque muitos não aguentam. Mas para você aguentar, você tem que acompanhar não só a sua fisiologia, não o seu nojo que tem que desaparecer, o seu asco que tem que desaparecer, e na mesma proporção o teu fome que está começando a crescer, mas também a sua cabeça. Eu, felizmente, bem logo no início, eu montei uma ferramenta para mim, me lembrando hoje, não sei se era uma máquina de furar, uma chave de fenda, um alicate. Toda vez que eu pensava por minha mãe, eu me machucava para não pensar, para deixar de pensar nela. Funcionava. E também você vai virar um zumbi, a fisiologia, a sua falta de limpeza, a sua falta de higiene, a sua falta de gosto, tem que desaparecendo para você conseguir e se adaptar àquela nojeira onde você está acontecendo. É por isso hoje eu garanto que talvez todo mundo vai concordar comigo, como que eu vivo. Meu amigo, quem passar por aquela fase, vocês nunca imaginaram o que vale uma escova de dente, um papel higiênico, um sabonete, uma toalha limpa. Por isso que cada dia que eu vivo hoje, para mim, uma sobremesa. Eu hoje levantei de manhã, tomei um banho numa água fumegante, tinha uma mesa cheia lá embaixo, e o mais importante, eu vim aqui porque eu quis, porque que eu fui convidado. O meu dia a dia que acontece todo dia de manhã, me vem a lembrança, todo aquele processo que para vocês talvez nunca ocorreu, o prazer de ter uma meia dentro do teu sapato, o prazer, você
andar sem um zoológico, pulga, percevejo, piolho e outras coisas, e cheio de furúnculo e ter, como que chama cachorro? Sarna, e, enfim, carregar tudo aquilo com você, e você poder sentar numa mesa onde você tem tudo para comer, e ainda não devora tudo, porque sabe que sempre vai ter. E o mais importante, pegar o teu carrinho para ir trabalhar pelo caminho que você quis, aí você vai sentir a importância de ser livre. Gente, eu sou um homem livre, eu sou um homem livre. Desculpe, essa idade é uma porcaria, a gente fica todo pensando. Mas vamos a sua pergunta foi como que era lá o dia a dia. Variava muito. Eu vou fazer um pequeno roteiro, o que aconteceu comigo. Quando eu fui preso, eu fui chegando naquele vagão que eu acabei de descrever, mas era um garoto de 14 para 15 anos, bem desenvolvido, eu nunca mais cresci. Fiquei o tamanho. E, então era apto para trabalhar, eu fui apto. Então me levaram num lugar, eu fiquei pouquinho de tempo lá em Birkenau, onde fabricava, onde era os 4 crematórios funcionavam. Era útil para eles, era já para lá do final da guerra. Então fui parar num lugar chamado Auschwitz-Monowitz. Lá era uma fábrica que fabricava de carvão gasolina artificial e também borracha artificial, chamado Moon. Mas mal eu comecei a trabalhar lá, veio uma comissão e me levou para Varsóvia. O que aconteceu lá em Varsóvia? O gueto e a própria Varsóvia já tinha sido explodido. Os alemães, nessas alturas, já estavam sendo bombardeados e eles não tinham tempo para fabricar tijolo. Então, nosso papel era pegar uns tijolos inteiros, limpá-los, botar num skid, não sei português como que dizer, para fazer montes de 214 tijolos de cada espécie de tijolo. De noite vinha um trem, levava para a Alemanha para conseguir tentar ajudar para diminuir os danos, para reconstruir o que precisava reconstruir de imediato. Até os russos chegaram perto. Quando os russos realmente já estavam ouvindo lá a batalha acontecendo, eles nos botaram numa marcha a pé, mais ou menos 2 ou 3 dias. Nós saímos lá em torno de, eram 11 barracas, uns 4.400, 4.500 pessoas, e no terceiro dia nos embarcaram num trem e chegamos em Dachau. Esse transporte que chegou em Dachau era bem menos que a metade que saiu de lá, de Varsóvia. Depois de Dachau, que era um multilager, ali era um campo de transferência, de distribuição, de extermínio, de castigo, enfim. E administrava os outros campos nas redondezas. Quem conhece o sul da Alemanha vai saber, o Dachau é perto de München. E lá eu prestei trabalho, carregava cimento, construía a estrada de ferro. Em diversos campos, eu comecei num lugar chamado Mühldorf, depois num outro lugar chamado Ampfing, depois num outro lugar chamado Waldlager, fazendo semelhante coisa, e até abril de 45, quando a guerra já estava fim, e dia 1º de maio de 45, os americanos me libertaram.
Essa foi a minha trajetória e talvez o dia a dia eu possa lhe explicar conforme o campo. Ou você carregava cimento, e aí me surge uma pergunta que faço até hoje. Lá para o fim da guerra, eu pesava 30 quilos. Como que eu conseguia carregar um saco de cimento nas minhas costas? Verdade que eu, quando podia, fugia, mas eu carregava uma, outra, 22, 26, 28 abaixo de zero, né? O inverno de 44 para 45. Eu não tinha sapato, eu não tinha meia. Verdade que os meus dedos ficaram uma porcaria, levou mais de ano para eu ter de novo unha. Aliás, eu pensava assim, olha, esse é meu dedinho que mais sofreu. Mas mais de um ano eu não tinha unhas, estava tudo apodrecida depois da guerra. E olha como estou bem hoje, né? Minha mãozinha até que está bonitinha, né? O resto perto. Aí, e convivendo com aquele zoológico me acompanhando que te incomoda, e você continua existindo. Essa é a minha grande pergunta, como foi possível? Verdade que sobrou para poucos essa oportunidade, mas por isso que para mim, cada dia que estou por aqui é uma sobremesa. Isso me ajudou também a ficar velho, sabe? Porque a minha filosofia, eu não vivo os últimos da minha vida, vivo os primeiros que me restam. Respondi? Pois não. Obrigado. Eu gostaria de saber o que o motivava para continuar, apesar de ter passado por diversas situações. O que me motivava? Isso. Eu acho que a minha explicação aí não te ajuda em muito. Eu não tinha motivo. Sabe o que eu tinha? Se imagina um cachorro que perde seu dono e está correndo atrás, como bem tratado, de repente se perde no meio da rua e está correndo atrás de comida. Eu não preciso de motivo, eu só sinto fome, quero comer alguma coisa, porque eu já estou um zumbi. Eu não tenho o instante seguinte, só tenho o presente. Não dá para entender isso? Não. Você não existe, você está. Entende? Eu não tinha amanhã, não tinha... vou te contar uma coisa, talvez isso explique. Depois, quando você começa a retornar à vida, e eu já estava livre, 40, 50 dias, estava sentando na beira de um lago lindo lá no sul da Alemanha, chama Starnberger. Gabriel esteve lá comigo, mostrei para ele. E comecei, aí já tinha amanhã, comecei a pensar na vida, eu sabia que eu existo. E aí eu comecei a pensar o que seria a minha mais absoluta recuperação. Me senti gente, que eu me faltava para alcançar aqueles objetivos. Eu pensava assim, o dia que eu tinha um par de sapatos onde não entre água ainda por luxo, ter roupa que me resguarda do frio, isento de qualquer morador, dentro da minha roupa, qualquer bicho. Um paletó com um bolso desse tamanho, para eu poder guardar lá uma fatia de pão, sabe aquele pão de peito? Desse tamanho. E eu me dizer, André, você vai comer esse pão, olhar o relógio das 2:30 de tarde. E eu resisti não devorar. Eu comandar a minha fome. Podendo ir para frente, para trás, para de lado. Eu vou ser o homem mais realizado do mundo. Sabe? Como no início eu te falei, tudo tinha valor. Tudo, quando você ressurgiu. Você
tinha valor de você poder sentir a diferença de um céu bonito a um dia chuvoso, que lá você não percebe. Lá você, não é que você tem um pensamento, você tem um sintoma, você não consegue raciocinar, de, ai meu Deus, que fome. Porque fome não é só fisiológico, é psicológico também, sabe? Inclusive, lá eu inventei a virtualidade, porque eu montava sanduíches e outras coisas virtualmente depois de noite, e eu fechava os olhos e comia os sanduíches que eu estava montando para mim, porque eu tinha vários lugares onde eu depositava isso aqui. Frios, queijos, manteigas e outras coisas, e compotas e tal, e eu comia aquilo virtualmente praticamente toda a noite, e talvez isso que me sustenta. Então, quando você ressurge, você volta, que começa a valorizar. E é tão engraçado, você fica tão entranhado dentro de você, que isso te acompanha durante toda a sua vida. Aliás, essa bendita aventura pelo que eu passei, uma vez eu tinha uma fase de dificuldades na minha vida que fui parar num psiquiatra, fiquei down, eu perdi tudo. Época Collor, perdi tudo o que eu realizei na vida. E esse professor me disse o seguinte: eu sou um ortopedista que eu quero consertar as pessoas por dentro, sabe? Juntar os ossos, soldar. Pessoa normal, claro, não tratando aquela mãe que embrulha o bebê e bota dentro do lago, não sei lá onde. Pessoas normais. O maior sofrimento que acontece a uma pessoa que enterra seu descendente. Ele morre junto, não tem jeito. Vai aquele pedaço, nunca vai conseguir se recuperar, e nunca vai esquecer. Pessoas normais, por isso. O que você passou, em peso, tem o mesmo tamanho. E você nunca saiu de lá e nem vai sair de lá. Você vai carregar automaticamente para o resto da tua vida. Mas eu estou carregando com bastante alegria e saúde, porque eu vejo em tudo, eu sou recompensado. Eu tenho uma família maravilhosa. Ontem eu fiz 65 anos de casado. Estou casado com uma mulher tão querida, eu casaria com ela de novo hoje. Eu tenho netos, bisnetos. Sim. E é muito. A vida para mim me recompensou. Eu vejo que tudo que eu perdi, eu ganhei de volta. Por isso que eu talvez te explique o porquê que eu prezo tanto. E a coisa mais importante, que vocês, graças a Deus, que vocês nunca perceberam, o que é liberdade. Ser livre. Liberdade é a própria vida. Sem liberdade você não respira, você não existe, você não consegue pensar em outra coisa a não ser de ficar livre. Se ainda você tem forças para pensar, porque a maioria, lamentavelmente, não conseguiu realizar esse sonho. E eu consegui. Respondi? Eu gostaria de saber como foi a sensação e o caminho ao ser liberto, quando você foi liberto. A sensação e a trajetória da libertação, como foi? Foi muito engraçado. Foi no dia 1º de maio, e eu estava fechado dentro de um vagão há mais de uma semana, desde o dia 24, sem um fio de capim e sem uma gota de chuva, meio do vagão, sei lá, 80, 100 pessoas, mas a maioria não estava mais com a gente.
Você pode imaginar a situação, ficar uma semana dentro do vagão. Meu companheiro, meu amigo, que estava comigo, me falou depois que eu já estava meio tantão, que falava assim, nós estamos precisando cozinhar as batatas, mas não tinha batata para cozinhar, nem panela, nem fogo. Então, eu estava absolutamente letárgico quando chegaram. Aconteceu assim, era logo de manhã cedo, chegou o exército americano em luta, estava ocupando espaço, isso no sul da Alemanha, num lugar, uns 70 quilômetros de Munique, na beira desse lago, pertinho desse lago, numa estação. E quando de manhã cedo os americanos abriram um vagão, porque os guardas já tinham nos abandonado, os soldados americanos pareciam garotinhos de 6 anos, choravam, copiosamente choravam, quando viam a gente, e começaram a arrancar dentro das blusas, jogando para nós banana encapada em chocolate, conservinhas de queijo com presunto, biscoitos, sei lá. Claro que quem comeu passou muito mal depois de 6 dias não comer nada, e eu não tinha nem força. Mas eu não estava muito ciente o que estava acontecendo. Depois, quando chegaram os americanos montando um hospital de barracas e começaram a tratar a gente, nos limpar daquela imensa sujeira, jogando todo em cima do fogo, os nossos trapos, porque a roupa, além de não ser nova, era tão suja que vocês não podem imaginar, e a gente era tão suja. Aí chegaram caminhões com fervendo água quente, com boilers de água quente, umas tinas redondas onde enfiava a gente. Essas alturas eu não estava consciente do que estava acontecendo. Tanto é que me lembro bem que eu punha meu pé no chão e assim que ficava batendo se estava mesmo por aqui ou se estava lá em cima, porque na realidade não sabia onde que estava. E é mais engraçado que também não tinha consciência que eu estava livre, que alguma coisa boa aconteceu. Isso acho que demorou uns 2 dias que eu falei, não, agora eu estou por aqui, eu existo. E de lá para frente foi uma maravilha para mim, cada dia uma nova surpresa. E você ficar convencido, no início você também mais ou menos assim, que você é livre, essa sensação da sua liberdade não é imediato. No início a gente tinha medo até os próprios americanos. Assim que foi. Mas depois eu engrenei, depois eu comecei a viver de novo, tinha amanhã, barriga cheia, roubava comida toda que vocês fossem imaginar, dos americanos, dos alemães, da onde podia, e a gente armazenava. Eu, quando ia na padaria para confiscar pães, porque aí nós ficamos mandantes, né? Ex-prisioneiros, a gente arranjou um paletó de prisioneiro e botou um boné de soldado. Perdão, talvez não esclareci uma coisa. Conforme eu fiquei libertado pelos americanos, o exército americano, e aquele pessoal que comandava esse pedaço de exército, ele podia fazer o que quisesse. Ele, por exemplo, estabeleceu 30 dias de saque livre. Ele podia entrar na sua casa, pegar seu óculos, tirar sua bota, você não podia reclamar. Você sabe que tinha gente que fez a vida nessa história. Verdade é que ele estava roubando o que eles roubaram, porque a nós tiraram tudo da gente, tudo que nós tínhamos, até a nossa vida, né? E aí eu entrava lá, só ia atrás de comer, não peguei um preguinho de ninguém mais.
Por exemplo, uma vez nos encontramos nos arredores de München, uma gaiola cheia de coelhos. E é claro que nós pegamos um coelho, levamos embaixo do braço para cozinhar. E para matar o coelho, nem o meu amigo, nem eu. Tivemos que arranjar um sócio, um russo. Ele falou 1/3. Daí ele fez desmanchar, logo descascou o coelho, cortou um pedaço dele e enfiou na nossa. Nós cozinhamos esse coelho dentro de um capacete de soldado alemão, porque não tinha panela. Assim que a gente vivia. Então, tanto é que, você tem ideia, eu fiquei livre dia 1º de maio. Em dia 17 de junho, no mês seguinte, eu pesava 53 quilos, de 28 que eu pesava no dia que fiquei livre. E já desinfetado. Eu só queria que, como eu não desejo para ninguém que passasse por uma experiência dessa, mas eu gostaria que vocês tivessem aquele imenso prazer, mas aquele imenso prazer de eu estou limpo. Tanto é que estou tão mal acostumado, eu não uso nada 2 vezes. Eu usei a primeira vez, eu mando lá, mania, eu sei. Mania. Sabe, respondi? Boa tarde. Aqui, doutor. Eu queria saber se, apesar de tudo que o senhor passou, de todos os infortúnios que o senhor passou, o senhor sobreviveu, como muitos não sobreviveram, né? Conseguiu estar aqui, conseguiu estar de volta, e se o senhor julga que essa possibilidade de estar aqui não seja uma possibilidade não foi uma missão de estar aqui para poder ensinar a gente, ensinar o que é a vida de uma forma mais complexa. Bom, antes de mais nada, eu tenho que lhe confessar uma coisa. Sabe o que é mais importante para mim? E acho que é o mais sensacional que já foi inventado nesse nosso universo? Os humanos. Eu amo os humanos. Eu não tenho raça, eu não tenho religião. Não. Em primeiro lugar, eu sou humano, depois vem o resto. E aliado a mais uma sorte de eu poder viver num lugar como o Brasil, que eu não queria viver de jeito nenhum em outro lugar, quando eu vejo mais gente solidária, embora todas as nossas misérias, nossas maluquices que acontecem dia a dia, como o que nós passamos atualmente, que vocês sabem, ainda mesmo assim eu quero ficar por aqui, porque aqui eu me sinto gente. Se eu fui expulso daqui, eu vou ficar muito pesaroso, mas vou querer morar na Itália, porque é lá a mesma esculhambação que aqui. Sabe, o que conhece? Vocês não imaginam a sorte e o prazer que nós temos de sermos brasileiros. Tem países que o trem chega na hora, dentro de uma tolerância de 10 segundos, ganha muito mais, tem um nível de vida material melhor. Primeiro, viver aqui é uma aventura diária, mas é muito prazerosa. Eu adoro a gente aqui. Essa aqui é, vamos dizer, minha recompensa de poder ter vivido depois de tudo que me aconteceu. Eu me sinto absolutamente recompensada pela vida. Aliás, eu estou convicto que você faz as contas aqui mesmo, não tem essa história de o camarada lá com a lista, você não fez isso, não fez aquilo. Aqui que você paga pelo que você faz. Ok?
se eu considero uma missão. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que o máximo, mas o máximo número de gente que eu tenho a oportunidade de divulgar, goste mais de si mesmo, percebe como ele, com todas as suas dificuldades, como ele é sortudo de poder ter acontecer no Brasil, e como a vida é preciosa. A minha mãe, eu não tinha 8 aninhos, já me ensinou, sabe? Dizia para mim, Andrezinho, esse universo é sensacional, mas isso não foi inventado para você. Você chegou aqui para participar disso. Se você foi correto, vão ser corretos com você. Se você foi atencioso, vão ser atenciosos. Você vai ser o que você é, você vai ter a resposta exatamente naquela altura, naquele nível, como você se porta. Você que determina a sua vida. E eu segui isso e continuo seguindo. E eu fico muito satisfeito se eu consigo uma alma para me acompanhar, de respeitar, amar os outros. Correto? Por favor. Aqui em cima, senhor André. Boa tarde. Senhor André, é notório que o sofrimento gera uma repulsa. Eu gostaria de saber se em algum momento, lá nos campos, o senhor falou, eu não aguento mais esse sofrimento. E se o que levou o senhor, o que motivou o senhor dentro do seu coração a não desistir? Eu até posso responder para vocês. Uma vez eu me senti muito injustiçado. Isso foi num campo já na sul da Alemanha, num lugar chamado Mühldorf, onde no ano passado eu fui convidado, porque ainda encontraram 4 que vivem, para inaugurar um memorial naquele campo. É primeiro preso lá, depois festejado lá. Sou, aliás, um cidadão ilustre de Mühldorf hoje. A Pepe me tratou como vocês me tratam. O negócio foi o seguinte, eu trabalhava, carregava cimento e fazia eventualmente, emendava, desmontava trilhos de estrada de ferro. E trabalhava numa turma noturna. O shift dessa semana era trabalho de noite, porque um dia você trabalhava de dia, outra semana de noite. Ia revezando. E era numa sexta-feira, um sábado para domingo, à madrugada, quando eu cheguei no campo, e estava me deliciando antecipadamente, como eu ia trocar de turno, que só ia ir trabalhar segunda de manhã, ia dormir domingo de noite e domingo de dia e de noite também. Mas, domingo de noite, chegou o capo. O capo era também prisioneiro, que eram nossos chefes. Tem uma hierarquia dentro do campo. Eles eram donos da nossa vida ou a nossa morte. Nós estávamos dispostos a eles do jeito que eles queriam. E ele falou, levanta para... Vocês vão continuar turno de noite essa semana. Quando nós chegamos, domingo à madrugada, já era mês de novembro, aquela chuva que não é mais chuvinha, é uma chuva grossa, quase neve. E eu estava molhado, embebido, todo molhado, a minha roupa lá, que era uma roupinha mais ou menos, é uma combinação de mulher, você não sabe o que é combinação, não. Sabe, né? Eu roubei aquela combinação porque a minha camisa joguei fora quando eu percebi os primeiros piolhos nascendo comigo. E se eu roubei
uma passagem no cima do trilho onde estava a roupa secando. Com essa combinação e a minha blusa de prisioneiro que passei o inverno de 44. Essa é uma outra coisa incrível. E eu tirei, quando chegamos, eu tirei toda a minha roupa para secar. Pendurei lá, sei lá, um gancho, mas não me lembro. E quando chegou de noite, ele falou, vocês vão trabalhar de noite? Eu peguei aquela roupa que parecia um papelão, porque congelou, sabe? E eu, quando pus a roupa, se imagina você se vestir de gelo, eu peguei do chão, claro, papel de saco de cimento, vazio, papel, sabe aquelas várias camadas que fica aí, comecei a me forrar. E esse camarada viu, foi lá, bateu, não muito não, mas ele sempre tinha o chicote na mão, será a ferramenta dele. E arrancou. Aí falei, chega, eu ia correr para o arame. E quando eu estava correndo para o arame, eu estava pensando, Andrezinho, quem sabe você tem uma chance para chegar no Brasil. Porque a minha mãe me contava como era maravilhoso viver no Brasil, como o Brasil era bonito, como gente boa, educada. Ela me contava assim, por exemplo, verdade que isso é os anos 20, se você subia num bonde, num ônibus, mulher, e você demorava para procurar o trocadinho para dar, um cavaleiro levantava, oferecia seu lugar, pagava a tua passagem, mas nem pedia o telefone teu, sabe? Fazia por gentileza. Então, eu estava pensando, será que sabe, esses momentos de... Peguei, virei de costas e entrei. Enfrentei com aquela roupa molhada mesmo, sem saco de cimento. E estou aqui. Eu sempre pensava que um dia eu vou ficar tão resfriado que vou empacotar. Falei, essa é sempre e o mais engraçado que nessas alturas, como você não tem amanhã, você não tem a menor preocupação que você vai morrer. É um fato que acontece. Respondi? Olha, por favor, ela está pedindo pelo menos 10, está com o braço cansada já. Pois não. Que? Sei. Essa é a única coisa que eu não consegui contabilizar. Não tem dia que não me lembro da minha mãe. Já me conformei. Como? Ela estava com minha tia que sobreviveu, que encontrei. Ela, dia 6 de outubro de 44, enlouquecida, foi posto na câmara de gás e saiu pelo chaminé. Essa é mais duro, eu conviver com isso. Desculpe. Olha, se tudo me deu certo, tudo. Brasil, principalmente naquela época, ainda tinha, como hoje tem também, aquela filosofia que aqui todo mundo me vira lata. O gringo que vale a pena. Eu me aproveitei disso, eu não sabia falar nenhuma palavra em português, mas sabia. Sim, eu, por exemplo, pedi um emprego numa firma alemã, porque o alemão eu era fluente, e quando eu falei, eu técnico muito bom, mas quando eu abri a boca em alemão, que ouvi 2 diretores lá passando, eu falei para senhores, eu
estou chegando. Não precisa nem mostrar documento, você está aceito, sabe? Essa era a situação antigamente, que todo mundo que era gringo era bom, era sabido, era bonito, tudo. E não sei porquê. Não sei porquê. Gente, permanece até hoje, né? De importado é melhor, né? Mas para mim foi um sucesso. Mal eu cheguei aqui, a IBM estava vindo, a IBM naquela época, claro que não é com computador, com sistema Olerite, não sei se você conhece cartão perfurado, e ele levou os multiplicadores para a América, treinou eles, trouxe de volta a abrir uma faculdade no Rio de Janeiro. E eu tinha milhares, não sei porquê, mas sabia falar, foi escolhido um dos 5 vagas. Me formei, sou engenheiro de sistemas, meu diploma é americano. Fui funcionário da IBM, depois virei cliente da IBM, e pedi demissão, né, claro, e lá que eu fiz a minha vida, a minha independência financeira. Vocês são todos daqui, né, de São Bernardo. Durante muitos anos, vocês recebiam da companhia telefônica, a Borda do Campo, a conta de telefone, que eu que mandava para vocês, eu que fornecia. Imposto territorial, predial, conta de água, eu trabalhei muito daqui nas redondezas, meu birô. Vendemos esse birô no fim dos anos 60, motivos, não precisa contar. Depois eu fui para a indústria porque eu ganhei dinheiro que eu não precisava mais me preocupar com a vida. Mas daí eu pensava, o dinheiro que eu tenho é uma ferramenta para dar a vida para os outros. Fui para a indústria, 70, 71, 92 para 93, o nosso querido presidente Collor conseguiu para eu perder tudo, que só não perdi a família, mas estava naquela fase de morar embaixo da ponte. Perdi tudo, daí a concorrência descobriu que eu estava vivo, porque eu me escondi, foram me buscar, eu estou com eles há 26 anos. E vivo muito melhor que vivia antes, quando eu era empreendedor. Porque ou tem que ser gigante, ou médio não serve, né, pequenininho. Tinha só 2 fábricas, 200 operários e 200 problemas. Hoje, quem tem que quebrar a cabeça é o meu patrão. Pois não. A hierarquia dentro do campo de concentração? Quer saber da hierarquia? É complicada. Como que era definido, escolhido essa hierarquia? Olha, tudo era mutável, não esquecer, era uma guerra onde eles começaram ganhando e depois entraram perdendo. Alemão mesmo, do exército, nunca pôs a mão na gente. Pelo menos onde eu aconteci, não houve barbaridade. Tinha umas coisas assim, por exemplo, no próprio Auschwitz-Birkenau tinha uma chamada Irma Greza, que era o chefe desse campo, que ela tinha uma mania de, quando alguém tinha pele bonita, tanto faz homem ou mulher, mandava primeiro alimentar bem, para a pele ficar mais bonita, depois assassinava para fazer, para abajur, a cúpula de abajur. Também acontecia. Tinha também um alemão, soldado SS, os ucranianos, que ele estava lá, simplesmente dava um tiro em alguém porque achava que o cara estava no lugar que ele queria. Mas isso acontecia não em quantidade. Em quantidade era na chegada, seleção ou câmara de gás. Agora,
dentro, a hierarquia dentro era organizada de próprios prisioneiros, ciganos, sabotadores, padres, gays, políticos, socialistas, comunistas, seita Jeová lá, como que chama, testemunhas de Jeová, enfim, tinha... E também, no fim da guerra, também já começava a misturar prisioneiros, militares, prisioneiros que eles prenderam pela guerra, que jogava dentro do campo de concentração. Alemão é muito organizado. Haja visto, vai hoje na Alemanha, está um país que perfeito. Eu vi no chão, eu vi quando você saia por exemplo, quem conhece o Munique, quando você saia de lá, tinha umas flechas assim para você direcionar, porque não tinha quarteirão. Hoje lá tem uma praça, que a praça não parecia praça, porque você só vinha ruínas. Vai lá hoje na Alemanha como está. Eu tenho a impressão que o Hitler tive essa querer de acabar com tudo que é judeu, porque ele tinha medo da concorrência, porque os judeus também são competentes, sabe? Essa aí eu imagino. Ou é uma outra maluquice. Mas então, como eu estava lhe dizendo, tudo tinha um encarregado para buscar pão, encarregado para distribuir a comida, encarregado para levar para contagem. Essa contagem em qualquer campo acontecia 2 vezes por dia, que era um sacrifício, porque inclusive os que de noite sempre tinha gente, como a vida ceifava em todos os momentos, de noite, de dia, depois vinha o refine, como a reposição, ele tinha que, não podia faltar porque não fecharia a contabilidade. Então, de manhã cedo, quando a gente levantava, tinha um capo que acordava a gente e não fazia assim, por favor, levante. Faria de outro modo que, não vou contar, mas dava umas na gente para acordar. E aí tinha, depois da contagem, as mesmas pessoas trabalhavam para várias firmas. Você era escravo da firma, a SS recebia por dia por você, ele alugava a gente. E botava também a reposição, ele recebia pela vaga, não pela pessoa. Então, para isso tinha um capo que levava a gente, para isso tinha um capo, um outro que distribuía a gente, tinha um capo que dentro da barraca comandava o que fazer, como fazer, quando aí lá no habeas capo, no campo onde você também trabalhava, tinha capo, porque seu alemão, que era era sempre paramilitar, se ele não estava satisfeito, ele não falava com a gente, ele reclamava com o capo para pôr a gente em dia. Então, essa hierarquia existia, e essa hierarquia não era só de boa gente, não. Tanto é que, quando eu saí do campo, eu não queria ver judeu na minha frente, quando soube que eles moravam em São Paulo, no Bom Retiro, nem aparecia lá. Eu não entendia naquela época que eu cheguei tarde, e esses capos que eram judeus, eles eram pessoas más, porque gente é gente. Gente, eu posso contar uma coisa para vocês. Aquele primeiro presidente de Israel, aquele Ben-Gurion, quando levantou no parlamento e falou assim, gente, nós somos um Estado, já temos prostituta na rua, ladrão, batedor de carteira, nós somos uma nação.
Então, todo mundo é igual, em todo lugar. Mas eu não entendia naquela época que os bons já tinham ido, porque para sobreviver lá 4, 5 anos, e a custa de ser alguma coisa lá dentro, não podia ser uma freira, não sei, entendeu o que eu quis dizer? Respondi? Ah, tá desligado. Ah, agora tá. Ai, foi alto. Agora sim. Ai, de novo. Boa tarde. Queria dizer que é um grande prazer poder ter a oportunidade de ouvir o senhor hoje. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria saber, na época em que o senhor estava privado da sua liberdade, se o senhor e os outros que estavam com o senhor poderiam conversar, qual era a relação de vocês, se era permitido. E a segunda pergunta é no sentido, quando o Gabriel te procurou, não sei exatamente como funcionou, mas como foi para o senhor relembrar de tudo isso, a questão das viagens, como o senhor se sentiu relembrando de tudo isso, já estando ciente do que aconteceu, do que de fato aconteceu naquela época? Quer saber como que a nossa coisa começou? Olha, gente, para começar, a vida é composta de pequenos acasos. Tudo começa de uma forma que você nunca imaginaria, nem de longe onde você vai parar, o que vai acontecer. Para ser exato, vocês vão ter paciência para eu contar. Um dia eu levantei e não me sentia bem. Falei para minha mulher, estou meio esquisito, falou, vou te levar no hospital. Falei, tá, não precisa. Não, melhor, vamos. Eu tinha uma reunião às 9h30 da manhã, isso era às 7h30. Cheguei no hospital, fiz o eletrocardiograma, o médico novo falou, o senhor está internado no UTI, o senhor está preso. Falei, imagina, nem brinca, tem uma reunião às 9h30. Não, o senhor não vai sair daqui. Me prendeu lá, de fato, naquele mesmo dia. Eu tive um início de infarto. E eu sou tão gozador, eu não consigo levar as coisas muito a sério, porque quando vieram aquele equipamento lá de tarde, falei, puxa, eles deviam aproveitar essa cena aí no Dr. House, lembra? Porque, igualzinho. Bom, de fato, e aí na firma, minha mulher avisou, e tinha uma gestora de todas as fábricas e escritórios da nossa firma. Essa é uma firma enorme, a maior firma no Brasil de família, maior firma familiar de químicos, resinas acrílicas, plásticos, de engenharia e etc. A minha mulher avisou. E o dono de tudo isso, um senhor, um pouquinho mais novo que eu, chegou nessa gestora e falou assim, nós temos sempre tivemos um ótimo plano de saúde. Essa firma cuida das pessoas como se deve cuidar. Falou, olha, o André não está bem lá. Falou, não, mas os planos de saúde. Falou, não. O que ele quiser, onde quiser, como quiser. Por minha conta. Eu nem precisei porque o plano é muito bom. Tá. E essa moça começou a me mandar no hospital revistas, livros, chocolate, bombom, orquídea, ia consolar a minha família. Como aconteceu com meu pai, enfim, ela se engajou como pôde. E aí me sarei, me recuperei, tenho 3 tendezinhos agora, e essa moça
meses depois, chegou para mim e falou assim, eu vou dizer que o senhor tem uma passada assim sobre o Holocausto, que coisa. Falei, sim. Aí falou, o senhor teria forças de falar sobre isso? Falei, nunca falei, não. É porque sou mãe de trigêmeos, e elas estudam na melhor escola de Santos, onde o Gabriel leciona até hoje. E assunto deles é o Holocausto. Só teria condições de falar sobre isso. Eu disse, olha, eu não tenho script, e eu sei que a minha mente mente. Às vezes eu conto as coisas contrário, como a coisa aconteceu. Mas do jeito que você portou comigo, eu não posso te dizer não. Mas por conta e risco, por tua conta e risco, vamos lá. E deu muito certo. Eu nunca imaginei que isso podia acontecer. E de lá para cá, aonde a gente ia... Essa escola eu já voltei, sei lá quantas... E tive a infelicidade de conhecer esse chato, porque ele sentou na minha alma porque queria escrever o meu livro. Eu não quis no início de jeito nenhum. Assim que acontecem as coisas. Mas eu cresci muito. Eu tenho o meu lado também. Eu sou agora um popstar. Eu estou naquela fase difícil lá para escolher. O que um popstar faz quando fica famoso? Troca de mulher, né? Primeiro... Não, mas depois tem a segunda fase também. Depois que já trocou de mulher, aí ele comparece e aponta seu marido, né? Não, o coroazinha está muito bem escolhido. Bom, enfim. E onde a gente foi até hoje, nós nunca tivemos problema. Sempre fomos aceitos. E te digo mais, a gente de vez em quando recebe a atitude de um professor que diz, essa mulher que era o maior problema, hoje, depois que ouviu você, mudou completamente. Você recebe cada e-mail, e eu sou muito real, essas gozações que eu faço não é sério, não, eu sou bem simples, e sei quem eu sou e conheço o meu tamanho também, mas às vezes inclusive você tem problemas com esse seu trabalho, às vezes você tem vantagem por esse seu trabalho. Tem gente que para na rua, onde eu trabalho, por exemplo, de vez em quando uma saia justa. Faz pouco tempo, uma colega minha que estava grávida me puxou de lado, levou lá no meio dos arquivos, falou, põe a mão na minha barriga, abençoe meu filho. Falei, olha, eu seria muito sem vergonha, eu sou André, não sou Santo André, não tenho, sabe, e coisas assim. Aí depois você ouve coisas também. Semana passada nós fomos em Bragança, né, Gabriel? Uma moça fabulosa que é maestrina de uma orquestra e ajuda a necessitado, tanto moço. A mulher não tem presença, mas ela é uma potência de ajudar a gente. Convidou a gente para fazer uma palestra e, na nossa homenagem, fez um concerto também. Ela tem duas orquestras, uma experimental e já o fixo. Enfim, e tem uma mulher que falou para mim, o senhor é a luz, o senhor é um Deus entrando. O que eu posso falar para a mulher? Porque eu me acho tão longe, pelo menos o Deus que ela imagina, eu com certeza não estou perto, não. Mas vale a pena. A gente é um pescador de almas para enxergar a vida como ela é um lado bonito, que tem gente que vive procurando, sei lá, o da Atena lá satisfaz eles para ouvir aquelas barbaridades, as
que todo dia, faz tempo o programa aparecer, todo dia, não. Eu procuro e transmito o céu azul. Meu único problema é esse chato. Adoro ele. O que mais? Quanto tempo o senhor demorou para retornar ao Brasil após a libertação dos cativos? Eu fui libertado em 45. Eu voltei para a Hungria para terminar meus estudos e encontrar a minha possível família, que voltaram. Eu era o quinto que voltou. Você vê mais ou menos a limpeza que eles fizeram. Em Budapeste tem uma parede onde estão listados todos aqueles que não voltaram, família por família, do meu bairro, onde morava. É um memorial. Eu levei o Gabriel lá, nós contamos 90 e tantos, a minha grande família, que não era convívio diário, mas sabia que era a família da gente, uns 90 e 80, voltamos em 4, eu era o quinto. Essa foi a relação também foi a última limpeza que aconteceu com a deportação dos húngaros. Foram os últimos deportados pelo Ekman, aquele que foi preso em Argentina. Mas então, cheguei na Hungria em 45, em 48 eu saí de lá, cheguei no Brasil no fim do ano de 48. Ok? Senhor André, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade que o senhor nos está dando, não é, de poder aprender com toda essa história, não é, de uma testemunha aí que, enfim, sobreviveu e acredito que para nos ensinar, não é? Tenho certeza que é uma missão assim ímpar. Nós aqui em São Bernardo temos um santuário no Riacho Grande que preserva a memória de Maximiliano Kolbe, que deu a vida para um pai de família lá em Auschwitz. Eu gostaria de saber, o senhor, na época, o senhor chegou a conhecer Maximiliano Kolbe, ouvia falar dele? Não, lamentavelmente não. Não. E talvez ele pudesse estar no meu lado, mas lá ninguém queria montar uma amizade, ninguém conseguiu ser simpático nem gentil. Lutava pela sua própria vida. Tinha cenas que eu não gostaria de contar, de relações entre pai e filho. Certo. E uma outra questão. Como o senhor se sente quando o senhor ouve teorias que negam o Holocausto, ou mesmo o atual presidente que diz que precisa perdoar? Como eu me sinto? Aí eu sinto a minha impotência. Se tem alguém que nega o Holocausto, não é eu que vou convencer, sabe? Eu nunca vi um corintiano virar santista porque passaram conversa. Entende o que eu quero dizer? Se alguém está convicto, que seja feliz com a sua convicção, espalha o mal que ele consegue espalhar, para depois uma pessoa que assiste uma conversa como a nossa e gruda alguma coisa nessa pessoa, te garanto que nunca vai dizer, não, aquele safado lá estão mentindo há 80 anos que aconteceu isso. A mesma coisa que você negar o sol que existe.
Mas tem gente que continua cego. Não. O meu tamanhinho, eu não posso nem brigar com o camarada para dizer, seu idiota, né? vai me bater. Não, eu não sinto nada, não consigo sentir. Mas eu não vou dizer, olha para mim, eu vivi isso. Adianta? Ele vai continuar dizendo o que é mim. No Sul tem um camarada até condenado aí, que já editou quantos livros que tudo era mentira. Nos Estados Unidos, você sabe que tem um partido fascista. Nos Estados Unidos, eles pregam. Eles odeiam os pretos, os judeus, sei lá mais ou quem, e vai explicar para eles o que eles estão fazendo está errado. E eles têm liberdade de fazer, desfilar. Eu não vou lá para querer lá fazer uma palestra para eles, te garanto que eles não vão me ouvir. Ok? Eu queria saber o seguinte, hoje a gente, pela história, sabe o tamanho do que aconteceu, né? Como o Gabriel falou, milhões de pessoas morreram. Eu queria saber se, enquanto vocês estavam no campo de concentração, vocês tinham noção do que estava acontecendo, do tamanho daquilo, ou se vocês pensavam que era algo local. Olha, na realidade, em primeiro lugar, você tem que levar em consideração a sua situação em relação ao campo. Se você chegou tempo, se você é novo, que campo que você caiu, tudo isso influi o que o camarada sente. Por exemplo, tem um lugar, Mauthausen, isso na Áustria, que quem caía naquele campo, dia inteiro ele tinha que levar pedras nas costas até onde ele conseguia, e depois tinha um pessoal lá embaixo que jogava essas pedras de volta, para o dia seguinte fazer a mesma coisa, porque eles tinham uma estatística que o camarada morria dentro de, 23 dias, sabe? Se o camarada caiu, que ele caiu lá, era uma coisa. Eu caí, por exemplo, num campo no sul da Alemanha, depois de Dachau, quando eu cheguei em Dachau, que era um campo de concentração novo, recém-inaugurado, onde tinha cama, onde tinha colchão, onde tinha uma de porcelana, uma travessa de porcelana para você comer, e tinha até uma colher. Não tinha bolso do teu paletó, mas você pegava e virava um arame de alumínio que segurava as tuas calças, para você não perder a vasilha e a colher. Tinha. Nesse campo, inclusive, quando a gente foi para o Waznager, talvez nem para o Gabriel eu contei, nós recebemos, quando chegou o frio, uma espécie de chale assim, para amarrar na barriga, igualzinho que o soldado. Esse campo. Agora tinha campo que a coisa era bem diferente. Ok? Nós tínhamos sintomas. Sintomas tínhamos. Por exemplo, em julho de 44, qualquer fardado que a gente conhecia, SS, Wehrmacht, ok, junto ao campo, tinha a suástica no braço. Em julho, todo mundo tirou a suástica, desapareceu. Foi mais ou menos na altura daquela época, quando cometeram atentado contra Hitler, que ele sobreviveu. Aí ouvia coisas. Agora, é engraçado, a fome, não é, agora me teve esse pensamento, a fome não é só de comida, a fome também é de letra. Eu me lembro quando a gente encontrava qualquer pedacinho de jornal, e eu guardava daquilo e eu lia 10, 20, 50 vezes a mesma coisa.
Não sei se isso acontece com tudo. Aliás, até hoje eu não posso ver nada que eu não queira ler, sabe? Mas é engraçado, isso te faz falta. Música que também te faz falta, sabe? Você não ouvir música. Mas a gente, mais ou menos, sim, de vez em quando tinha aviões também sobre a gente, e sabia que a guerra ia mal para eles, porque quando, por exemplo, lá em München, eles iam bombardear. No fim da guerra era assim, de manhã os ingleses e de tarde os americanos, de noite os russos, lá, cada um no seu território. E quando, depois de um bombardeio desse, eles iam no campo buscar a gente, davam pá, picareta, para a gente recolocar, por exemplo, a estação principal de München em dia, para tirar os escombros do que estragou, trocar os trilhos. Então a gente sabia que a coisa já não era tão legal para eles. Fora disso também, que a gente viu quando via trens, muitos trens que cheios de feridos, cheios de marcas, sabe? Então sabíamos que a guerra não estava mais tão legal para eles. O que mais? Boa tarde. Aqui. Pois não. É um imenso prazer ouvi-lo. O Holocausto é um tema que me interessa muito e muitas pessoas não entendem esse meu interesse. Maria Eduarda já sabe, né, filha? As pessoas falam, mas por que você se interessa tanto? Eu já li talvez 3 dezenas de livros que falam a respeito, e eu falo simplesmente assim, porque me humaniza. Cada vez que eu leio um livro com esse tema, eu me sinto um pouco mais humana. Então, é um prazer muito grande ouvi-lo. Eu tinha algumas perguntas, mas a maioria o senhor já respondeu, né, porque foram feitas algumas já. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor, se vocês tinham noção do tempo que vocês estavam lá. 2 perguntas, aliás, uma delas é essa, e a outra é se houveram alarmes falsos em relação ao término da guerra. Alarmes falsos em relação ao término da guerra, a questão do tempo que você estava lá, a permanência no campo. Quanto tempo eu estava lá? Não, se você tinha essa noção do tempo. Não, quanto tempo eu já estava permanecendo lá? Não. Eu quero que você acredita, não tem por que eu lhe mentir. Mas, mais uma vez, eu quero frisar. Você vira um zumbi. Você não tem noção nem para trás. Quando você volta para trás, e a primeira coisa, porque nem a perda você sente, mas quando você lembra da tua mãe e não sabe ela onde está e o que fizeram com ela, e você mesmo se machuca para não lembrar, você sabe, isso vira um costume e que te alivia, você perde a noção do tempo. Da manhã, nem pensar. Sabe o que eu pensava? Pensava, no meio do caminho, encontrar uma casca de árvore que eu possa mastigar, um pedaço de papel de cimento de saco que eu possa mastigar, um barbante que costura o saco que eu possa mastigar, sabe? E a gente fica tão deteriorado que não tem nojo. Você imagina a comida que a gente recebia, e vocês me perdoam antecipadamente, entrava e saía. Aliás, a maior causa de o pessoal não aguentar era um negócio chamado Scheisserei. É uma disenteria que não tem fim. Tudo que você come entra e sai. No inverno, você gosta porque é quentinho, sabe? E você não tem como lavar a tua calça amanhã, mas com isso você está conformado. Dá para sentir a profundidade, o teu estrago como ser humano? Acho que você não entendeu bem, não. Não vou ser mais claro também. Então, tempo você não sente, porque você não está... Não,
você não esqueça que você que vive dia a dia, você acompanha o dia. Agora é de manhã, agora olha o teu relógio, amanhã, sábado, vou ao cinema. Isso não existe. Você está excluído disso. Você não está dentro do tempo. Você está num vazio. Beleza? Aconteceram alarmes falsos sobre o fim da guerra. Eu vivi esse alarme falso na última semana, quando eu já estava posto dentro de um vagão. A Wehrmacht, o exército, nos abandonou, mas depois, no mesmo dia, o SS, que são a Stuttgart, que é do Himmler, lá, o exército, voltou e nos prendeu de novo dentro do vagão, nessa altura que eu fiquei preso desde dia 24 de abril. Inclusive, os americanos pensavam que era um trem militar, porque tanto no início como no fim do tempo, tinha um canhão antiaéreo, e eles vinham, metralhavam o trem, aí os alemães abriram o vagão e mandaram jogar a nossa blusa listrada para ver que são prisioneiros, mas o mal já tinha sido feito. Sim. Boa tarde. Aqui, senhor. O senhor, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é que o senhor disse que tem netos e bisnetos. Eu queria saber como que o senhor deve passar o que o senhor viveu. Eles devem querer saber, com certeza a sua família sabe. Mas como que o senhor passa isso para os seus netos? Como que o senhor... se o senhor retrata tudo ou se somente ameniza a situação e para mostrar o que o senhor viveu. E se quando o senhor disse que voltou com ele para a Alemanha e visitou o campo de concentração, que hoje é um museu, como que o senhor se sentiu quando o senhor voltou para o mesmo lugar que o senhor estava, só que dessa vez livre? Bom, em primeiro lugar, como os meus netos, por acaso, eu tenho netas. Essa nunca foi e nem será assunto em casa. Isso é um assunto indigesto. Você concorda? Eu falo para vocês porque vocês pedem. E graças a Deus a minha mulher tem uma cabeça boa que ela não gosta de falar. E já falei para vocês, logo no início da minha conversa, já chega e nunca saí de lá. E tudo eu comparo, porque, sabe, às vezes, e faço gozação, eu sou dono do humor negro, às vezes a minha mulher, quando põe um prato lá, pergunta se é gostoso, eu falei, olha, em Auschwitz serviam bem melhor. Então, são essas piadinhas. Mas eu tenho uma filha, inclusive, que já viu no livro, que é uma cientista, é uma historiadora que vive história, mas ela não quer saber disso. Ela me explicou que se eu resolvesse o meu problema, me livrar disso, ela faria de tudo, mas ela vai ler, vai sofrer junto comigo, então preferível desconhecer o assunto. Então, em casa, às vezes entra alguma coisa, mas eu não esclarece e nunca fiz. Eu falei alguma coisa para você? Não. Que mais? Como foi voltar lá para o campo de concentração comigo, por ocasião do livro? Como foi voltar para o campo de concentração depois da liberdade? Como foi? Eu fui várias vezes. Uma vez foi com minha tia, a guerra terminou em 45, isso deve ter sido em 61, 62. Foi duro. Mas eu, às vezes, aquilo me
me obrigava, não conheço a razão, mas eu precisava estar lá. E não é só uma vez que eu fiz isso, mas isso eu fazia até escondido. Eu casei em 55, e eu já tenho uma vida material concluída, que eu podia me permitir de tomar um avião e ir lá para ver. Eu não posso te precisar, mas eu já cheguei lá só para... Não sei, será que eu ia porque eu queria sentir que, como é bom não estar mais lá, não sei. E eu tenho um problema sério que eu não quero nem conversar sobre isso, que desse enorme prejuízo que a gente tinha, porque nós tivemos, o que mesmo pesou, eu consegui assimilar tudo. Eu só não consigo fechar até hoje as contas ao respeito da minha mãe. Uma senhora. E eu olhando com olhar de adulto, né, a mamãezinha que me era querida. Uma pessoa inteira, boa, honesta, 36 aninhos. Essa hora que não me revolto, mas eu pergunto, como foi possível isso acontecer? Para ser mais elegante, não é bem que eu sinto mais. Também não sinto raiva, aceitei, mas não consigo esquecer, sabe, de dizer, não, isso foi assim, tem que ser assim. Até hoje me revolto. Ok? Pessoal, vou deixar apenas mais uma pergunta por causa do tempo, também recebê-los aqui, tá bom? Aqui. Eu vou ler, porque diferente de você que lembra todas as datas, aliás, fiquei muito surpresa com isso, a minha memória é muito ruim, então me desculpa. Eu tenho duas perguntas também. Você viu a formação do contexto de banalização da vida? Você vivendo isso, era perceptível essa banalização em pequenos momentos? E a segunda pergunta... E a segunda pergunta era se, com a tua experiência pessoal com os refugiados e a tua percepção de mundo, você sente que essa história pode se repetir? E se você sente que essa história pode se repetir novamente? Bom, se você possa repetir, número 1, vou responder se eu percebi lá a banalização da vida. Não, vou lhe dizer por quê. Pelo menos o que aconteceu comigo, eu só não posso dizer o que aconteceu com os outros. Você, quando enfrenta o processo, assim, os acontecimentos, um atrás do outro, quando você percebe que você já está marcado com um número, você já para de como lhe dizer, eu não estava dentro, mas também eu não estava em lugar nenhum, não sabia onde que eu estava. Eu só tinha surpresa, e conforme, sabe, você se perde. Você já perdeu alguma vez na rua, assim, não sabe o endereço? Exatamente aquela sensação. Então, eu não percebi a banalização. Percebi que as circunstâncias eram cruéis, isso você sente. Mas você tem como lutar contra? Não. Você não tem nada na tua mão que você possa fazer contra. Você é um inocente lá que os outros decidem o que vão fazer com você. E a sua segunda pergunta? Olha, eu estou muito assustado porque parece que o mundo cansou do paz. Cansou. Estão fazendo de tudo para explodir esse universo. É uma pena. Eu tenho um bisneto
que sexta-feira passada ele protestou na Avenida Paulista, saiu no Jornal Nacional. Por acaso ele é neto daquele Eduardo Jorge, que foi candidato a presidente da República. E ele falou uma coisa, falou, a NASA promete uma outra planeta, por enquanto nós não temos, então tem que cuidar esse. É uma das coisas. E também, o que o ser humano ainda não conseguiu aprender, isso vai continuar sempre, de achar melhor, se achar melhor que os outros. Eu imaginava assim uma solução para a humanidade, que todo mundo nascesse com a mesma altura, a mesma cor de cabelo, a mesma cor do olho, mesma cor na pele, e aí ninguém podia dizer, você é sub-raça, eu sou melhor que você. Talvez isso que teria que acontecer para o mundo fosse melhor, mas o mundo, lamento que isso me assuste, mas eu estou assustado, sim, eu acho que perfeitamente possível. Posso lhe dar um exemplo como é? Depois que isso aconteceu, o que aconteceu na África, no Congo, na África do Sul, no Congo belga também, lá mataram milhões. Depois, o desmancho da Iugoslávia, brigaram 5 anos, não sei quanto. Os árabes, os judeus brigando lá, naquela porcaria, aquele um pedaço de deserto e não conseguem se entender. Não. O novo Estado islâmico, o Afeganistão, não tem humanidade, não tem vergonha na cara, sempre quer explodir. E tem medo, sim. Por isso que eu prego, gente, se entendam, se amem, se juntem, se queiram bem. Essa aqui é a minha vontade que aconteça. Talvez ajude alguma coisa. De vez em quando a gente ganha uma alma e saímos daqui com a missão cumprida. Andor, para finalizar, você já finalizou agora com essa mensagem, mas gostaria que você pudesse dar as palavras finais sobre o valor da vida, o valor da liberdade, um recado para as pessoas. Eu tenho um problema e atribuo a velhice, mas eu cada vez estou mais sensível, cada vez me sinto tão prestigiado de poder falar com vocês. Isso não me faz orgulhoso, não. Continuo humilde. Gente, muito obrigado de vocês me ouvirem. Vou repetir. Se respeitam, se amam, sejam gentis com os outros. Vocês vão levar vantagem, com certeza. O que a gente faz de bom volta para a gente. Muito obrigado. Depois de toda essa fala, de todo esse tempo, se alguém quiser adquirir o livro, o Andor ainda vai autografar o livro para quem quiser comprar e adquirir. Então, ele vai sentar aqui agora um pouco para autografar o livro, caso vocês queiram adquirir. Tá bom? Eu só chorei, eu não consigo falar muito, eu só queria te pedir perdão, em nome de todas as pessoas.